E aí, meus amigos, tudo bem? Bom, nós vamos ver, pessoal, crônica argumentativa. Por sinal, vocês já sabem o que é crônica argumentativa, não é? Nós já vimos esse conteúdo, certo? Mas vamos dar uma olhada. Crônica argumentativa, pessoal. Bom, sempre a crônica argumentativa, ela apresenta um fato cotidiano. Sempre o autor apresenta um fato cotidiano e se posiciona criticamente em relação a ele, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui, não é? Para ver o que é uma crônica argumentativa. A crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. Argumentos, as ideias, certo, pessoal? O posicionamento. Esse tipo de crônica é muito usada pelos meios de comunicação, essencialmente os jornais e as revistas. Vamos ver. Principais características da crônica argumentativa. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo muitas características, não é? Argumentação e persuasão, linguagem coloquial simples e direta, texto relativamente curto, temas cotidianos e polêmicos, crítica, humor e ironia, induz a reflexão, subjetividade e criatividade, fusão do estilo jornalístico e literário, poucos personagens, se houver, tempo e espaço limitados, caráter contemporâneo, certo? São muitas características, tá? Mas a principal, pessoal, é a argumentação. A principal característica é a argumentação, certo? Bom, vamos ver, pessoal, três exemplos, três argumentos, certo? De uma crônica argumentativa. Primeiro, argumentação por exemplificação, certo? Argumentação por exemplificação. É importante essa argumentação que tenha exemplos, certo? Vamos ver aqui. Argumentação por exemplificação. Consiste no relato de um pequeno fato, real ou fictício, certo? Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimento com mais dados concretos. Por isso que a pessoa que vai fazer tem que botar exemplos para ficar mais claro, certo? A sua argumentação. Vamos ver aqui. Um exemplo é sempre um elemento que traz força para a defesa de um ponto de vista, visto que é a melhor forma de comprovar uma opinião. Além desse benefício, há outro ganho ao fazer uso dessa estratégia. É um mecanismo bastante acessível. Há, no geral, três formas de exemplificação. Isso faz com que as possibilidades de uso pelos falantes sejam inúmeras. Claro, a partir do momento que você dá exemplos, vai facilitar a sua argumentação. Tá ok? Bom, dados estatísticos. Também, pessoal, numa dissertação é importante você botar dados estatísticos de um determinado tema, não é? Olha esse aqui. Vamos ler esse dado aqui, pessoal. Pesquisas realizadas pelo Instituto Data Popular, encomendada pela Catraca Livre, para a campanha Carnaval Sem Assédio, apontou que, olha os dados estatísticos, certo? 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de ser cantada. E, para 49% dos mancebos, os homens, né? Bloco de carnaval não é lugar para a mulher, entre parênteses, direita. Além disso, 70% acreditam que as mulheres se sentem felizes quando ouvem um assobio e 59% acham que elas ficam felizes quando ouvem uma cantada na rua. Então, pessoal, isso aí são dados estatísticos, certo? São coisas comprovadas. Por isso, é importante, numa dissertação, você botar dados estatísticos, certo? Para comprovar realmente a sua tese, tá ok? Outro também, pessoal, é argumento de autoridade, certo? Vamos ver aqui. A argumentação de autoridade consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores.
Por que fazer isso em nosso texto? Pergunta, certo? É simples essa resposta. Com o objetivo de dar maior sustentação às nossas ideias e credibilidade ao nosso texto. Acessamos reflexões e autoridades no assunto. Essas autoridades, meus amigos, elas podem ser líderes políticos, artistas, filósofos, historiadores, cantores, músicos, a fim de que as nossas ideias tenham fundamentação, os argumentos de especialistas no tema abordado. Olha aí, um especialista dando a opinião dele vai ser mais consistente, sabe, a sua tese. Você vai conseguir defender com mais firmeza, tá ok? Os argumentos de autoridade podem ser colocados em prática por meio de citações. É quando citamos precisamente a ideia de determinado autor. Nesse caso, as palavras do autor devem estar entre aspas. Ou seja, quando você bota uma citação de um autor no seu texto, se você for escrever fiel da forma que ele disse, sempre você tem que botar entre aspas, certo? Ou também a argumentação, pessoal, é por meio de comparação. Você comparar uma ideia com a outra, certo? Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Aqui, os operadores argumentativos são essenciais. Alguns são igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente, semelhantemente acontece com, quando e etc. Isso aqui são exemplos de comparação, certo, pessoal? Que também é importante no seu texto argumentativo. Tá ok? Bom, então aí, pessoal, tá a crônica argumentativa. Isso que eu passei é novidade? Não. Vocês já sabiam disso. Foi mais uma revisão. Tá ok, meus amigos? Bom, na nossa videoconferência, nós vamos corrigir as páginas que eu passei para vocês, certo? Tá ok? Mas tentem fazer, pessoal. Tentem resolver, certo? Que a gente corrige. Valeu, meus amigos. Um abraço e até a próxima.